Descubra como caminhar com o Espírito Santo e veja essas 7 transformações espirituais acontecerem. Você já se sentiu perdido, caminhando sem direção, como se cada passo fosse pesado demais para suportar? Já experimentou aquela sensação de estar cercado por problemas, sem enxergar uma saída clara, sem ouvir uma voz que mostre o rumo certo? Essa é a realidade de muitos que carregam o coração cansado, buscando respostas, ansiando por um sinal de esperança. Mas existe uma promessa poderosa: você não precisa caminhar sozinho. Há alguém que foi enviado para estar ao seu lado em todos os momentos, para guiar, fortalecer e transformar sua vida de dentro para fora. Esse alguém é o Espírito Santo. Quando você decide caminhar com o Espírito Santo, a jornada muda completamente. As situações externas podem continuar as mesmas, mas algo dentro de você começa a ser renovado. A dor já não domina, a incerteza já não paralisa, porque há uma presença constante trazendo clareza e coragem. Essa caminhada não é um caminho de teorias ou de promessas vagas, é a experiência prática de ter Deus habitando dentro de você, moldando cada pensamento, guiando cada passo, acalmando cada tormenta. Olhe para o que a Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver pelo Espírito é reconhecer que Ele nos deu vida nova em Cristo, mas andar pelo Espírito é escolher diariamente seguir a direção dele, mesmo quando o caminho parece desconhecido. Essa decisão de caminhar em sintonia com o Espírito Santo é o que abre as portas para transformações profundas que não apenas mudam sua vida espiritual, mas também impactam sua vida emocional, suas escolhas, seus relacionamentos e até a forma como você lida com as lutas diárias. Talvez você tenha orado muitas vezes pedindo mudança, implorando por transformação, mas sem perceber que o primeiro passo não é esperar algo acontecer de fora, e sim aprender a andar junto com o Espírito Santo. Essa caminhada traz 7 transformações espirituais que marcam uma virada na vida de qualquer pessoa que se entrega a esse processo. São mudanças reais, visíveis, que começam no coração e se expandem para todas as áreas da vida. Essa mensagem é um convite para você abrir o coração e permitir que o Espírito Santo conduza cada parte da sua jornada. Não importa quão pesada esteja a sua bagagem, não importa quão confuso esteja o caminho, hoje você pode escolher não andar mais sozinho. Hoje você pode descobrir como caminhar com o Espírito Santo e ver 7 transformações espirituais acontecendo diante dos seus olhos. E ao compreender esse chamado, o primeiro passo dessa caminhada começa com algo essencial: ouvir a voz do Espírito e atender ao seu convite para uma vida de intimidade. O chamado para uma vida de intimidade. Toda transformação espiritual começa com um chamado. E esse chamado não é distante, não é frio, não é impessoal. É um convite feito pelo próprio Espírito Santo para que você viva uma vida de intimidade com Ele. É como se o Senhor estivesse batendo à porta do seu coração, esperando que você abra e permita que Ele entre, caminhe ao seu lado e compartilhe com você cada detalhe da sua vida. Não se trata apenas de acreditar em Deus, mas de viver uma comunhão diária que muda sua forma de enxergar o mundo, suas decisões e a maneira como você enfrenta as lutas. Um dos exemplos mais marcantes desse chamado está na vida de Enoque. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, está escrito que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou para si. Essa frase tão simples carrega uma profundidade imensa. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele andava com Deus. Ele viveu em intimidade, em proximidade constante, em comunhão que transcendia os rituais externos. E o resultado foi tão poderoso que sua vida se tornou testemunho eterno de alguém que respondeu ao chamado para caminhar lado a lado com o Senhor. O Espírito Santo faz esse mesmo chamado hoje. Ele não busca pessoas perfeitas, mas corações disponíveis. Talvez você pense que precisa consertar tudo primeiro para então se aproximar de Deus, mas é exatamente o contrário. É no caminho com o Espírito que você será transformado. A intimidade não exige perfeição, exige rendição. É quando você reconhece sua limitação e abre espaço para que Ele governe sua vida que a verdadeira mudança começa.
Esse chamado também é expresso por Jesus em João, capítulo 14, versículo 16, quando ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar conosco para sempre. Não é uma presença temporária, não é um encontro ocasional, mas uma companhia constante que deseja caminhar lado a lado com você em cada decisão, em cada batalha, em cada conquista. Mas como responder a esse chamado? O primeiro passo é desejar, é ter fome e sede de Deus, é reconhecer que a vida sem intimidade com o Espírito Santo é incompleta. O salmista declarou no Salmo 42, versículo 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Essa sede é o que abre as portas para a comunhão. Quem deseja, busca. Quem busca, encontra. Quem encontra, é transformado. A intimidade também exige tempo e prioridade. Assim como qualquer relacionamento, é preciso investir. Dedicar momentos de oração, de leitura da palavra, de escuta atenta. Não basta apenas falar com Deus. É necessário ouvir o que o Espírito está dizendo. Ele fala através da Bíblia, através da paz interior, através de situações do dia a dia, mas só percebe quem está atento. Intimidade é construída quando você separa espaço para estar com Ele e decide não ignorar sua voz. Talvez até hoje você tenha vivido uma fé baseada em tradições, em momentos esporádicos de oração ou em experiências isoladas. Mas o Espírito Santo está chamando você para algo maior, para viver em comunhão contínua, para andar na presença dele de forma tão real que sua vida se torne reflexo da glória de Deus. Esse é o início da caminhada. Sem intimidade não há transformação, mas com intimidade, cada área da sua vida passa a ser tocada pela presença do Espírito. E é nesse relacionamento próximo que você começa a desenvolver algo essencial: a capacidade de ouvir e discernir a voz do Espírito. Porque não basta apenas atender ao chamado. É preciso aprender a reconhecer quando ele fala, para que sua vida seja guiada em cada detalhe. O coração que aprende a ouvir. Atender ao chamado do Espírito Santo é o primeiro passo, mas permanecer nesse caminho exige sensibilidade. Não basta apenas querer andar com ele, é preciso aprender a ouvir sua voz. E aqui está um dos maiores desafios da vida espiritual: discernir entre tantas vozes que nos cercam qual é a voz que vem do alto. Existem as vozes das circunstâncias que gritam desespero. Existem as vozes das pessoas que muitas vezes falam segundo suas próprias opiniões. Existe a voz dos nossos próprios pensamentos, marcada pelo medo e pela ansiedade. E em meio a tudo isso, está a voz suave e firme do Espírito, que só pode ser percebida por um coração treinado para ouvir. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na história de Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, o menino ouviu seu nome ser chamado durante a noite, mas não reconheceu que era Deus quem falava. Ele correu até Eli, pensando que o sacerdote o havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu que era o Senhor falando com Samuel e o instruiu a responder: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa resposta simples marcou o início de uma vida de sensibilidade espiritual. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus e a partir daí se tornou profeta para toda uma nação. Assim também é conosco. O Espírito Santo nos chama, fala, direciona, mas se não estivermos atentos, podemos confundir sua voz com as outras vozes ao nosso redor. Aprender a ouvir é um exercício diário, que exige silêncio interior, entrega e disposição para obedecer. O problema não está em Deus falar, mas em nós não reconhecermos que Ele já falou. Ouvir o Espírito Santo não é apenas uma questão de experiência mística, mas de relacionamento constante. Ele fala através da palavra de Deus, trazendo luz e revelação para situações específicas. Ele fala através da paz ou da inquietação interior, confirmando ou alertando. Ele fala através de conselhos sábios, de pregações, de testemunhos. Mas o discernimento vem quando você compara tudo com a Escritura e reconhece a voz que nunca contradiz o caráter de Deus. Para ter um coração que aprende a ouvir, é necessário cultivar humildade. Muitas vezes, não ouvimos porque já decidimos o que queremos e esperamos apenas que Deus confirme nossa vontade. Mas ouvir de verdade é estar disposto a mudar de direção, a deixar de lado planos pessoais, a obedecer mesmo quando não entendemos tudo.
O Espírito Santo fala para guiar, não para negociar. Um coração que aprende a ouvir também precisa ser perseverante. Nem sempre a resposta vem na primeira oração. Samuel precisou ser chamado 3 vezes antes de reconhecer a voz de Deus. Da mesma forma, nós precisamos insistir em buscar. Precisamos permanecer atentos, precisamos treinar nossos ouvidos espirituais até que se tornem sensíveis à direção do Espírito. Quando você começa a ouvir, algo muda dentro de você. O medo perde força, a dúvida diminui, a ansiedade é silenciada. Porque ouvir a voz do Espírito é receber clareza em meio à confusão. É receber certeza em meio às incertezas. É receber esperança quando tudo parece perdido. É por isso que Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus é a marca de quem realmente caminha com Ele, e à medida que você aprende a ouvir, descobre que o Espírito Santo não apenas fala para dar consolo, mas também para capacitar. Porque caminhar com Ele significa encontrar força em meio às fraquezas. E é exatamente isso que vamos ver no próximo passo dessa jornada. Força em meio às fraquezas. Caminhar com o Espírito Santo não significa viver uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, significa enfrentar os desafios da vida com uma força que não vem de você, mas de Deus. É no momento da fraqueza que o Espírito Santo se manifesta com maior poder. Ele não espera que você seja perfeito ou invencível. Ele vem justamente quando você se sente incapaz, cansado, esgotado. É nessa hora que ele prova que sua graça é suficiente e que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo viveu isso de forma intensa. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, ele relata as palavras que recebeu do Senhor. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo conclui dizendo que se alegrava em suas fraquezas, perseguições e dificuldades, porque quando estava fraco, então era forte. Essa não é a lógica do mundo, mas é a lógica do Espírito. Ele transforma o que parece derrota em oportunidade de manifestar poder. Essa força em meio às fraquezas não é apenas emocional, é espiritual. É a força que sustenta você em oração quando a vontade é desistir. É a força que renova sua esperança quando todos os cenários parecem contrários. É a força que faz você levantar de manhã e seguir em frente, mesmo quando a mente diz que é impossível. Essa força não nasce de esforço humano, nasce da presença do Espírito Santo dentro de você. Um exemplo bíblico marcante está em Elias, após sua grande vitória contra os profetas de Baal em 1 Reis, capítulo 18. Logo depois, no capítulo seguinte, Elias se sentiu fraco, exausto e pediu a morte. Ele se deitou debaixo de uma árvore pronto para desistir, mas foi alimentado e renovado pelo Senhor para continuar sua caminhada até o monte de Deus. O Espírito Santo faz exatamente isso conosco. Quando pensamos que não há mais forças, Ele nos renova e nos capacita a dar mais um passo. Essa força também se manifesta em situações práticas. Quantas vezes você já passou por momentos de dor, perda ou luto e mesmo assim conseguiu permanecer de pé? Talvez nem saiba explicar como conseguiu suportar, mas a resposta está no Espírito Santo. Ele foi sua força silenciosa, seu sustento invisível, o combustível que o fez continuar. É por isso que Isaías capítulo 40, versículo 31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aprender a caminhar com o Espírito é aprender a depender dessa força diariamente. Não é apenas nos grandes momentos de crise, mas nas pequenas lutas cotidianas, no trabalho cansativo, nas pressões familiares, nas batalhas interiores que ninguém vê. O Espírito Santo está presente para fortalecer você em cada detalhe. E há um segredo aqui. Reconhecer a fraqueza não é fracasso, é oportunidade. Quando você admite sua limitação, abre espaço para que o poder do Espírito Santo se manifeste. Quando você entrega seus medos, ansiedades e inseguranças, ele preenche com coragem, clareza e confiança. O que parecia peso insuportável se transforma em testemunho de vitória.
Essa força em meio à fraqueza é uma das marcas mais visíveis de quem caminha com o Espírito. Mas ele não apenas nos fortalece para resistir, ele também nos transforma de dentro para fora, renovando pensamentos, desejos e intenções para que nossa vida reflita cada vez mais o caráter de Cristo. Transformação de pensamentos e desejos. Uma das mudanças mais profundas que o Espírito Santo realiza em quem decide caminhar com ele está na mente e no coração. Não é apenas sobre ter força para suportar as lutas, mas sobre ser transformado no modo de pensar e no que se deseja. Antes de andar com o Espírito, nossa mente é dominada por padrões do mundo, nossas escolhas são guiadas pela ansiedade, e nossos desejos muitas vezes nos afastam do propósito de Deus. Mas quando entregamos a direção ao Espírito, ele começa uma renovação que muda tudo. Pensamentos, prioridades, sentimentos e até os sonhos que guardamos no coração. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2: Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto revela um processo contínuo. Não é uma mudança instantânea, mas uma caminhada diária em que o Espírito Santo realinha nossa mente com a mente de Cristo. E quando a mente muda, a vida inteira muda. Essa transformação também atinge os desejos. Antes, buscamos apenas aquilo que traz prazer imediato, reconhecimento humano ou sensação de segurança. Mas o Espírito Santo planta em nós novos desejos, vontade de obedecer, de servir, de viver em santidade, de buscar a presença de Deus acima de tudo. O salmista declarou no Salmo 37, versículo 4: Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Isso não significa que Deus realiza qualquer capricho, mas que o Espírito transforma nossos desejos para que passem a estar alinhados com a vontade do Pai. Um exemplo poderoso está em Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, ele era impulsivo, dominado por medo e até negou Jesus, conforme Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Mas depois de ser cheio do Espírito, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro foi transformado. Sua mente não era mais guiada pelo temor dos homens, mas pela ousadia de Deus. Seus desejos não eram mais preservar sua própria vida, mas testemunhar de Cristo, mesmo diante da perseguição. Esse é o poder de uma mente e um coração renovados. Na prática, essa transformação acontece quando o Espírito Santo começa a nos incomodar com pensamentos que antes pareciam normais. Aquilo que não agradava a Deus, mas antes não causava culpa, passa a trazer peso. Palavras que costumávamos falar com naturalidade começam a soar inadequadas. Atitudes que antes eram comuns já não combinam com quem estamos nos tornando. É o Espírito Santo limpando, corrigindo, moldando e nos ensinando a viver em novidade de vida. Mas não é apenas sobre deixar coisas para trás, é também sobre receber novos pensamentos e novos desejos. Onde havia medo, ele coloca coragem. Onde havia desesperança, ele planta fé. Onde havia egoísmo, ele gera compaixão. Onde havia orgulho, ele cultiva humildade. Cada pensamento alinhado ao Espírito abre espaço para que o caráter de Cristo seja refletido em nós. Caminhar com o Espírito Santo significa permitir que essa transformação seja constante. Não se trata de perfeição, mas de progresso. A cada dia, um pensamento é renovado, um desejo é purificado, uma decisão é redirecionada. E quanto mais essa renovação acontece, mais a nossa vida testemunha que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Essa transformação interior é essencial, porque ela prepara você para outro passo fundamental: a coragem de enfrentar batalhas sem recuar. Porque quando a mente e o coração estão cheios do Espírito, o medo perde força e nasce uma ousadia que só pode vir de Deus. Coragem para enfrentar batalhas. Caminhar com o Espírito Santo não significa viver sem lutas, mas viver com coragem para enfrentá-las. A presença dele em nós desperta uma ousadia que não vem da força física, nem da confiança humana, mas da certeza de que Deus está conosco em cada passo. O Espírito nos lembra de que não lutamos sozinhos, de que não dependemos apenas das nossas armas, mas de que existe um poder sobrenatural
que nos sustenta diante das maiores guerras. Josué é um exemplo claro dessa verdade. Após a morte de Moisés, ele assumiu a liderança de Israel diante de uma missão gigantesca: conduzir o povo até a terra prometida. O desafio era enorme, e o medo certamente rondava seu coração. Mas Deus falou a ele em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa foi a resposta que transformou um líder inseguro em um guerreiro destemido, porque a coragem não vinha da sua própria força, mas da presença constante de Deus. Assim também acontece conosco. Quantas vezes você se vê diante de batalhas que parecem maiores do que suas forças? Problemas familiares, pressões financeiras, enfermidades, lutas interiores. É nesses momentos que o Espírito Santo sopra coragem sobre sua alma. Ele lembra que não importa o tamanho da batalha, mas o tamanho do Deus que luta por você. Ele recorda que a vitória não depende apenas da sua habilidade, mas da sua fé em aquele que nunca perde uma guerra. Essa coragem é visível em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, quando Pedro e João foram reconhecidos como homens simples e sem instrução, mas sua ousadia diante do Sinédrio surpreendia a todos. A explicação era clara. Eles tinham estado com Jesus e estavam cheios do Espírito Santo. O medo que antes os fazia se esconder foi substituído pela coragem, que os tornava testemunhas vivas da fé. Esse é o efeito do Espírito. Transformar o fraco em forte, o tímido em ousado, o vacilante em firme. A coragem que o Espírito Santo concede não significa ausência de medo, mas significa não ser paralisado por ele. É a capacidade de avançar mesmo tremendo, de dar um passo mesmo sem ver todo o caminho, de crer mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Essa coragem nasce da confiança em Deus, da certeza de que Ele já está no controle da batalha. É importante lembrar que essa coragem não é apenas para enfrentar inimigos visíveis, mas também para vencer batalhas internas. Muitas vezes, a luta mais difícil não está fora, mas dentro de nós. Vencer a dúvida, o desânimo, o pecado, os traumas, as mentiras que o inimigo semeia em nossa mente. O Espírito Santo nos dá coragem para encarar essas guerras internas e não desistir até experimentar a liberdade que só Ele pode dar. Quando caminhamos com o Espírito, descobrimos que cada batalha é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. A coragem não é apenas para sobreviver, mas para testemunhar. Cada vitória se torna um sinal de que o Espírito Santo está conosco, e cada luta vencida fortalece ainda mais nossa fé. E essa coragem abre espaço para outra transformação essencial: a capacidade de experimentar alegria mesmo em meio às tempestades. Porque quando o Espírito está presente, nem as circunstâncias mais duras conseguem roubar a esperança que Ele planta em nosso coração. Alegria em meio à tempestade, uma das marcas mais surpreendentes de quem caminha com o Espírito Santo é a capacidade de experimentar alegria mesmo em meio às tempestades da vida. Não é uma alegria superficial, que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma alegria profunda que nasce da presença de Deus no coração. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, o Espírito Santo continua sendo a fonte de esperança, de consolo e de vida. Um dos relatos mais impressionantes desse tipo de alegria está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Paulo e Silas foram presos injustamente, açoitados e acorrentados em uma prisão escura. Humanamente era motivo para desespero. Mas à meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Enquanto adoravam, um terremoto sacudiu as cadeias e abriu as portas da prisão. A alegria deles não estava condicionada à liberdade física, mas ao fato de estarem cheios do Espírito Santo. Essa alegria sobrenatural não apenas sustentou os dois, mas se transformou em testemunho poderoso para todos que estavam ao redor. Assim também é na sua vida. O Espírito Santo gera uma alegria que não se explica, apenas se vive. É a alegria que sustenta em meio à dor do luto, que fortalece no vale da enfermidade, que consola quando faltam recursos. Essa alegria é fruto do Espírito, como descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
Fidelidade não é algo que você cria sozinho, mas um presente que ele planta dentro de você. Essa alegria não ignora a dor, mas a transcende. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 22, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. A promessa é clara. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor sempre retorna, e quando vem, ninguém pode roubá-la. É uma alegria que se mantém firme, porque não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro de você. Na prática, essa alegria se manifesta de várias formas. É quando você encontra motivos para agradecer em meio às lutas. É quando, mesmo chorando, consegue sentir gratidão porque sabe que não está sozinho. É quando percebe que as lágrimas não apagam a chama da fé, mas a regam, fazendo-a crescer ainda mais forte. Essa alegria não elimina os problemas, mas muda a forma como você os enfrenta. E essa é uma das maiores respostas do Espírito Santo. Ele mostra que sua vida não precisa ser definida pela dor, mas pela presença. Ele ensina que a alegria não é resultado de circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que Deus continua ao seu lado em qualquer circunstância. Caminhar com o Espírito é aprender a sorrir, mesmo quando o mundo espera ver você desmoronar. É continuar adorando mesmo no meio da prisão, como Paulo e Silas. É permanecer firme porque a alegria não está no que você tem, mas em quem você é em Cristo. Essa é a vitória que ninguém pode roubar. E quando o Espírito Santo planta essa alegria em seu coração, você percebe que não está caminhando sozinho. Ele também nos une a outros irmãos de fé, criando uma comunidade fortalecida pela mesma presença, onde a resposta de Deus não vem apenas individualmente, mas também através da unidade. Unidade com outros no caminho da fé. Caminhar com o Espírito Santo nunca foi um projeto individual. Desde o início, Deus desejou formar um povo, uma família espiritual unida pelo mesmo propósito. O Espírito não apenas transforma vidas de forma pessoal. Ele também conecta corações, gera comunhão verdadeira e cria um ambiente onde a fé se fortalece no coletivo. A vida cristã não é uma caminhada solitária, mas um caminho compartilhado, onde o Espírito age poderosamente através da unidade. O maior exemplo disso está no dia de Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não foi em isolamento que o Espírito Santo se derramou, mas em unidade. Eles estavam juntos orando, esperando, buscando a promessa. E quando o Espírito veio, não apenas transformou indivíduos, mas gerou uma comunidade que abalou o mundo. A unidade abriu espaço para o sobrenatural. E cada pessoa presente naquele lugar foi cheia do Espírito, capacitada para ser testemunha viva de Cristo. Essa unidade não é apenas estar fisicamente no mesmo espaço, mas estar espiritualmente alinhado. O Espírito Santo une através da fé, da adoração e do amor. É ele quem derruba barreiras de cultura, classe social e opinião pessoal, formando um só corpo em Cristo. Paulo descreve isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A diversidade se torna riqueza, quando o Espírito é o elo que mantém todos conectados. Na prática, essa unidade é uma resposta poderosa às nossas orações. Quantas vezes você buscou forças sozinho e não encontrou, mas ao compartilhar sua luta com irmãos em Cristo, recebeu encorajamento, oração e apoio que vieram diretamente de Deus através deles. O Espírito Santo responde através da comunhão, porque sabe que precisamos uns dos outros. Ele usa a unidade para curar feridas, fortalecer corações e multiplicar vitórias. A unidade também é um testemunho para o mundo. Jesus, em João capítulo 17, versículo 21, orou: Pai, que todos sejam um como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade no Espírito é um sinal visível da presença de Deus. Quando a igreja caminha em harmonia, ela se torna um farol de luz em meio à escuridão, mostrando ao mundo que Cristo é real. Mas o inimigo sabe do poder da unidade
e por isso tenta semear divisão. O Espírito Santo, no entanto, gera perdão, paciência, humildade e amor, para que possamos permanecer ligados uns aos outros. Ele nos ensina a olhar além das diferenças e enxergar no irmão a presença do mesmo Espírito que habita em nós. Caminhar com o Espírito Santo significa também aprender a valorizar essa comunhão. Não basta buscar experiências individuais. É preciso se abrir para viver em comunidade, ser parte de um corpo maior, permitir que Deus use sua vida para abençoar outros e, ao mesmo tempo, receber através deles aquilo que o Espírito deseja entregar a você. E é dentro dessa unidade que muitos começam a perceber algo fundamental. Quando caminhamos juntos com o Espírito, nossos olhos se abrem para enxergar o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. É sobre isso que vamos refletir agora. Olhos abertos para o propósito. Caminhar com o Espírito Santo não é apenas sobre consolo, força e comunhão, mas também sobre clareza de destino. Quando o Espírito passa a guiar sua vida, ele abre seus olhos para enxergar o propósito para o qual você foi criado. Esse é um dos maiores presentes que alguém pode receber. Viver sabendo que existe um chamado, uma missão, uma razão pela qual cada passo, cada dor e cada vitória fazem sentido. Neemias é um exemplo marcante desse despertar. Ele trabalhava como copeiro do rei da Pérsia, aparentemente apenas mais um funcionário em meio a muitos. Mas em Neemias capítulo 2, ao ouvir sobre os muros de Jerusalém destruídos, seu coração ardeu em compaixão e propósito. Não foi apenas sensibilidade humana, foi a ação do Espírito abrindo seus olhos para uma missão maior. O que parecia apenas uma função comum se transformou em um chamado que mudaria a história de sua nação. Assim também o Espírito age conosco. Ele abre nossos olhos espirituais para perceber necessidades ao nosso redor que antes passavam despercebidas. Uma dor que toca você, uma causa que mexe com seu coração, uma situação em que todos parecem indiferentes, mas você não consegue ignorar. Muitas vezes, essa é a forma do Espírito Santo mostrar seu propósito. Ele planta em você uma paixão, um incômodo santo, uma visão que não o deixa permanecer inerte. Essa revelação de propósito também dá sentido às experiências que você já viveu. Aquilo que parecia perda, o Espírito transforma em lição. Aquilo que parecia atraso, o Espírito mostra como preparação. Aquilo que parecia fracasso, o Espírito usa como testemunho. Ele conecta os pontos da sua história e mostra que nada foi em vão. Tudo está sendo usado para preparar você para o plano de Deus. Paulo experimentou essa clareza quando, após sua conversão, recebeu a missão de ser apóstolo aos gentios. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 16, Jesus disse a ele: "Levanta-te, fica em pé, porque te apareci por isto, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais ainda te aparecerei." O Espírito abriu seus olhos para uma nova identidade e um propósito que mudaria a história do cristianismo. Quando o Espírito abre seus olhos, você entende que não está na Terra apenas para sobreviver, acumular coisas ou passar o tempo. Você foi chamado para impactar, para servir, para refletir a glória de Deus em tudo que faz. Esse propósito pode estar no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, ou até em pequenas atitudes do dia a dia, mas é sempre maior do que você mesmo. Muitos vivem sem propósito porque ignoram a voz do Espírito. Seguem a rotina, mas sentem um vazio constante. O propósito é o que dá sentido à caminhada. É o que transforma o ordinário em extraordinário. O Espírito Santo responde à sua oração de direção, mostrando não apenas o próximo passo, mas a estrada inteira que está diante de você, iluminada pela promessa de que sua vida tem valor eterno. E quando você começa a enxergar esse propósito, surge uma necessidade ainda mais clara: tomar decisões alinhadas a essa visão. Porque não basta apenas saber o que Deus deseja, é preciso deixar o Espírito Santo guiar cada escolha para que o propósito se cumpra plenamente. Direção clara em decisões difíceis. Uma das maiores lutas da vida é tomar decisões. Escolhas moldam destinos, e muitas vezes ficamos paralisados diante delas, temendo errar o caminho. É nesse ponto que o Espírito Santo se revela como guia fiel, trazendo direção clara
quando a dúvida tenta nos aprisionar. Caminhar com o Espírito não é viver sem decisões difíceis, mas é ter a certeza de que cada escolha pode ser iluminada pela sabedoria do céu. Um exemplo marcante está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Josafá e o povo de Judá enfrentavam um inimigo poderoso e se sentiam incapazes de lutar. Eles buscaram ao Senhor em oração, e a resposta veio através do Espírito Santo, dizendo: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posição. Fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor dará a vocês. Em meio ao caos, o Espírito trouxe clareza. A direção não era avançar pela força, mas confiar e permanecer firmes. Essa palavra mudou o rumo de toda a história, porque uma decisão alinhada ao Espírito gera vitória. O Espírito Santo continua agindo da mesma forma hoje. Ele pode trazer paz para confirmar uma decisão, inquietação para alertar sobre escolhas erradas, ou até mesmo levantar pessoas e circunstâncias para confirmar seu caminho. A direção divina não é confusão, é clareza. E essa clareza é fruto da comunhão. Quanto mais tempo você passa na presença do Espírito, mais fácil se torna perceber sua voz no momento de decidir. Muitos se desesperam porque querem ouvir a resposta imediata, mas ignoram o processo de busca. O Espírito fala a quem se dispõe a ouvir. Ele pode usar a palavra, sonhos, conselhos sábios, ou até mesmo situações inesperadas para revelar o caminho certo. O segredo está em não confiar apenas em sua lógica, mas se abrir para ouvir o que o Espírito tem a dizer. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Espírito em cada decisão é entregar a ele o direito de conduzir, mesmo quando não entendemos tudo. É dizer: Senhor, eu não quero apenas o que parece bom, eu quero o que é tua vontade. A direção do Espírito também nos protege de escolhas que poderiam trazer dor. Quantas vezes você já insistiu em algo que parecia certo, mas no fim percebeu que não era o melhor? Se tivesse esperado pela direção do Espírito, teria sido poupado. Isso mostra o quanto precisamos confiar mais na sabedoria divina do que em nossa pressa. Quando você decide caminhar com o Espírito Santo, começa a perceber que decisões difíceis deixam de ser paralisantes. Você entende que não depende da sua própria visão, mas da visão de Deus. Isso traz descanso, porque mesmo quando não sabe todos os detalhes, sabe que está sendo guiado por aquele que enxerga o todo. E quando aprendemos a tomar decisões guiadas pelo Espírito, algo ainda mais profundo acontece. Nosso caráter começa a ser moldado, porque o Espírito não apenas mostra o caminho certo, ele também transforma quem você é ao longo dessa jornada. É aqui que eu faço um convite. Não apenas ouça esta mensagem, mas pratique. Reserve momentos no seu dia para silenciar, abrir o coração e permitir que o Espírito Santo fale. Você perceberá que ele já está sussurrando, só espera que você se disponha a ouvir. E se essa palavra tocou a sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas encontrem paz e esperança no sussurro de Deus. Transformação do caráter pelo fruto do Espírito. Caminhar com o Espírito Santo não é apenas sobre receber direção ou força em momentos de dificuldade, mas sobre permitir que ele molde quem você é. O maior testemunho de alguém que anda com o Espírito não está apenas em palavras, mas no caráter transformado, que reflete a presença de Cristo em atitudes diárias. Essa transformação não acontece de uma vez, mas é um processo contínuo em que o Espírito vai arrancando o que não pertence a Deus e plantando em nós um novo modo de viver. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse fruto não é algo que produzimos sozinhos com esforço humano, mas o resultado natural de quem se entrega à condução do Espírito Santo. Assim como uma árvore saudável produz frutos de forma natural, uma vida guiada pelo Espírito manifesta essas virtudes de maneira visível. Essa transformação do caráter
é prática. O amor do Espírito muda a forma como tratamos pessoas difíceis. A alegria dele nos permite sorrir, mesmo em meio a dias de luta. A paz interior nos sustenta diante de incertezas. A paciência nos ensina a esperar sem murmurar. A bondade e a fidelidade nos fazem ser íntegros mesmo quando ninguém está olhando. A mansidão quebra ciclos de violência e orgulho, e o domínio próprio nos dá vitória sobre tentações que antes nos dominavam. Cada fruto é um testemunho vivo da presença do Espírito, moldando nosso caráter. Um exemplo poderoso está na vida de Pedro. Antes do Espírito Santo, ele era impulsivo, reagia com violência e até negou Jesus 3 vezes, conforme Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Mas após ser cheio do Espírito em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro se tornou um líder firme, corajoso, cheio de sabedoria e compaixão. O mesmo homem que antes falhava em controlar suas emoções passou a ser uma coluna da igreja. Essa é a prova de que ninguém é incapaz de ser transformado quando se rende ao Espírito. O Espírito Santo não apenas corrige falhas, ele substitui a natureza carnal por uma nova forma de viver. Isso não significa que nunca erraremos, mas que cada dia somos mais moldados à imagem de Cristo. É por isso que Paulo declarou em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A transformação é contínua, progressiva e visível. Esse processo também nos torna respostas para o mundo. As pessoas não precisam apenas ouvir que caminhamos com Deus, elas precisam ver isso em nossas atitudes. O perdão oferecido a quem nos feriu, a generosidade em meio à escassez, a firmeza diante da injustiça e a fé diante do impossível são frutos que falam mais alto do que qualquer palavra. Permitir que o Espírito molde seu caráter é uma das maiores provas de que você está caminhando com Ele, porque o poder do Espírito não se manifesta apenas em milagres externos, mas na transformação silenciosa e profunda que acontece no coração. E quando o caráter é transformado, algo inevitável acontece. Sua vida se torna um testemunho vivo. Você não apenas fala sobre Deus, mas sua própria vida passa a pregar, mostrando ao mundo o poder de alguém que caminha guiado pelo Espírito. Poder para viver uma vida de testemunho. Caminhar com o Espírito Santo não é apenas sobre experiências pessoais de fé, mas sobre viver de forma que sua vida inteira se torne um testemunho. O Espírito nos enche não apenas para nos consolar ou transformar por dentro, mas também para que sejamos testemunhas vivas do poder de Deus no mundo. Esse testemunho não se limita a palavras, mas é evidenciado em atitudes, escolhas e na forma como enfrentamos a vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Note que o objetivo do poder do Espírito não era apenas encorajar os discípulos, mas capacitá-los a ser testemunhas em todos os lugares. Isso significa viver de forma que o mundo reconheça Cristo em você. Pedro é um exemplo forte dessa transformação. O mesmo homem que havia negado Jesus por medo, em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, foi o que depois, cheio do Espírito Santo, se levantou diante de milhares em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e pregou com ousadia, levando cerca de 3.000 pessoas à conversão em um só dia. O poder do Espírito não apenas mudou sua vida, mas o tornou uma testemunha viva que impactou multidões. Esse poder também se manifesta no cotidiano. Testemunho não é apenas pregar em público, mas demonstrar Cristo em cada detalhe da vida. Na maneira como trata sua família, na forma como trabalha, no cuidado com as palavras, na integridade diante de pressões. O Espírito Santo dá força para ser luz onde há trevas, verdade onde há mentira, esperança onde há desespero. Esse é o poder que mostra ao mundo que Jesus é real. O testemunho também se revela em como enfrentamos as lutas. Quando alguém vê você atravessar o vale da dor sem perder a fé, percebe algo diferente. Quando nota sua alegria em meio às tempestades, sua paz em meio ao caos, sua confiança em meio à incerteza, está diante de um testemunho poderoso.
O Espírito Santo usa cada detalhe da sua vida para falar com os que ainda não conhecem a verdade. Viver como testemunha exige coragem, porque nem sempre será fácil. Haverá resistência, críticas e até perseguição. Mas é exatamente nessas situações que o poder do Espírito se manifesta. Foi assim com Estevão, em Atos dos Apóstolos capítulo 7, que, cheio do Espírito Santo, testemunhou de Cristo mesmo diante da morte. Seu rosto brilhava como o de um anjo, e sua vida se tornou uma mensagem mais forte do que qualquer sermão. Esse poder de testemunho é a prova de que caminhar com o Espírito Santo não é apenas sobre você, mas sobre todos que são alcançados através de você. Sua vida se torna carta viva, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, como Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. E é nesse ponto que chegamos ao ápice dessa jornada. Porque depois de experimentar intimidade, ouvir a voz de Deus, receber força, ser transformado por dentro, ter coragem, alegria, unidade, propósito, direção e caráter moldado, e viver como testemunha, resta uma decisão final. Essa decisão pode mudar destinos e precisa ser tomada hoje. A decisão que muda destinos. Chegamos ao momento decisivo desta caminhada. Tudo o que o Espírito Santo deseja não é apenas transformar partes isoladas da sua vida, mas conduzir você a uma decisão que muda destinos. Escolher caminhar com Ele todos os dias, de forma consciente, rendida e perseverante. Essa escolha não é um evento único, mas um posicionamento contínuo que determina como você enfrentará as lutas, como tomará decisões e como viverá a plenitude da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, afirma: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa declaração revela que caminhar com o Espírito não é apenas uma opção espiritual, é a marca de identidade dos filhos. Quem se deixa guiar prova diariamente que pertence à família de Deus. A decisão de andar com o Espírito é, na prática, a decisão de viver como filho amado, herdeiro de promessas e portador de uma missão eterna. Essa decisão traz liberdade. Liberdade das amarras do medo, das correntes do pecado, da prisão da dúvida. Traz clareza, porque você deixa de depender apenas da sua lógica para confiar no conselho perfeito do Espírito. Traz poder, porque sua vida deixa de ser conduzida pela fraqueza humana e passa a ser guiada pela força de Deus. Traz esperança, porque cada passo se torna uma oportunidade de experimentar o agir do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, ao decidirem andar com Deus, tiveram seus destinos transformados. Abraão, que deixou sua terra para seguir uma promessa e se tornou pai de uma grande nação. Davi, que mesmo enfrentando gigantes, escolheu confiar e foi estabelecido como rei. Os discípulos que largaram suas redes para seguir Jesus e foram cheios do Espírito no Pentecostes, levando o Evangelho ao mundo. Todos eles tiveram suas histórias marcadas pela decisão de não andar sozinhos, mas caminhar com o Espírito de Deus. Hoje, essa mesma decisão está diante de você. Talvez até aqui você tenha vivido uma fé marcada por altos e baixos, por momentos de proximidade e afastamento. Talvez tenha orado pedindo transformação, sem perceber que o primeiro passo era entregar o controle da caminhada. Mas agora o Espírito Santo está chamando você para algo maior. Ele quer que sua vida seja conduzida por Ele em cada detalhe, para que as 7 transformações espirituais que falamos se tornem realidade. Intimidade, sensibilidade, força, renovação, coragem, alegria e testemunho. O chamado é simples, mas profundo. Abrir mão do controle e entregar os passos ao Espírito. Reconhecer que sozinho você não consegue, mas com Ele tudo é possível. Quando você toma essa decisão, não apenas sua vida muda, mas também sua eternidade. Porque caminhar com o Espírito é caminhar em direção à promessa de Deus. É trilhar um caminho de propósito e vitória que jamais será em vão. Esta é a hora de escolher não ignorar mais a voz do Espírito. Esta é a hora de responder ao chamado e decidir: eu quero andar contigo, Espírito Santo, todos os dias da minha vida. Essa é a decisão que muda destinos, que renova esperanças e que transforma você em testemunha viva da presença de Deus no mundo.